No próximo assunto, vamos falar de Ramon Dias. Ele assinou o contrato que vai até dezembro de 2025, desembarcou ontem no Rio de Janeiro, já ficou por lá, vai acompanhar a partida em São Januário, do lado da diretoria do Corinthians, mas antes disso, no hotel ali, assinou esse contrato aí até dezembro de 2025 e deu algumas palavrinhas. Vamos ouvir. No, primero que el equipo juegue bien. Que tenga una entrega, que tenga una actitud, que consiga los resultados. Por supuesto se juega diferente en una zona más abajo que una zona más arriba. Pero seguramente tiene tan grandes los jugadores que van a entender la situación y van a saber adaptarse al momento, donde tenemos que conseguir resultados, trabajar de una cierta manera, tener una cierta actitud. Y esperemos todo eso pueda suceder en muy corto tiempo. Bom, tá aí o Ramon Dias, argentino, com experiência aqui no futebol brasileiro, já passou por River Plate, já passou por Vasco da Gama, só para pegar aí dois grandes times que ele treinou. Ele chega junto com dois auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho. A informação que eu tenho é que o custo dessa comissão técnica vai ser de aproximadamente um pouco menos do que o dobro do que o Corinthians tinha com o Antônio Oliveira. E aí tem um grande problema. A gente não sabe quando que o Ramon Dias vai poder estrear à beira do campo, por dois motivos. Ele tem aquela questão com o Vasco, ele ainda tem os direitos federativos dele ligados ao Vasco, e há advogados que entendem que isso não vai ser impeditivo para ele trabalhar no Corinthians, e tem advogado que entende que isso é sim um impeditivo por causa da ligação dele no bid da CBF. Portanto, meus amigos, temos que aguardar, porque ouvindo os especialistas, nem eles mesmos sabem dizer ao certo se isso vai travar a estreia do Ramon Dias ou não. Um outro problema, e aí é certeza, é o seguinte: o Antônio Oliveira continua ligado ao Corinthians lá no bid da CBF. Por quê? O Corinthians mandou ele embora, mas não acertou a parte financeira da rescisão. O Antônio Oliveira precisa concordar com uma espécie de acordo. O Corinthians ou paga à vista ou pode parcelar. O Antônio Oliveira tem que concordar, mesmo cenário que nós vimos com o Mano Menezes há pouco tempo atrás. Então o Corinthians só vai poder inscrever o Ramon Dias depois que concluir a rescisão com o Antônio Oliveira. Isso significa pagar aí cerca de 1,5 milhão para o Antônio Oliveira e para a comissão técnica dele. Depois disso, aí sim, o Ramon Dias vai poder estrear. Será que vai ser terça contra o Criciúma na Neoquímica Arena? Ainda não sabemos, meus amigos. Valeu, Salazar. Obrigada pelas informações. Hein? Que situação. Mas assim, gente, até terça-feira tem um tempo aí para conseguir correr com esses trâmites, não? Eu gostei de duas falas dele, né? A primeira, quero que o time jogue bem. Tá todo mundo esperando isso. Tá todo mundo esperando. E outra fala dele foi se adaptar ao momento. Trouxe a realidade. Trouxe a realidade do momento. Tem que trazer a realidade do momento para os jogadores. Não é, nós estamos preocupados, mas não desesperados. O negócio tá estreito. Precisa conscientizar os jogadores da posição do Corinthians hoje. E uma derrota hoje é muito prejudicial. Ô Paulinho, nem precisa jogar bem, com todo respeito à sua opinião. Não. Nem precisa jogar bem, precisa ganhar. Precisa somar pontos. Se empatar todas até o final, pela conta, claro que é uma conta, né, aleatória que a gente faz aqui. Se não perder, mas também não ganhar, deve cair matematicamente. Aí foi a fala do treinador. Precisa somar pontos, jogar bem. Jogando bem ou jogando mal. Ramon Dias foi um baita de um atacante, como técnico é mais um, mas ele deu conta do recado, pelo menos para evitar a queda do Vasco da Gama outro dia. Então ele tem potencial para fazer a mesma coisa no Corinthians. Uma outra frase que chamou a atenção, Paulinho, que você estava falando de frase, falou, dá para fazer isso em um curto período de tempo, porque é isso que o Corinthians precisa. Sim. Um curto período de tempo. Precisa resolver todas essas questões, né? Não, e outra coisa, tem jogos importantes, além do Vasco, hoje depois você pega o Criciúma, depois você pega o Bahia. E aí são jogos assim dificílimos. Então os resultados precisam aparecer. Ô Silver, uma outra coisa assim, né? Antes da gente seguir aqui, pagar a multa do Antônio já teria que meio que ter feito isso, não? Então, para resolver isso aí de vez. O Corinthians está tão atolado em problemas que traz um cara para tentar salvar a pátria, digamos assim, ou ajudar a salvar a pátria, e não por culpa do Ramon Dias, já chega com um pepino desse, né?
tem que se desassociar do anterior, pagar a multa, Mas o tem Vasco a questão do contrato. contratou outro técnico, anunciou, ele estava à beira do gramado. Por que o Corinthians não pode acontecer isso? Mas isso é um trâmite que É todos já estão acostumados. É uma questão de mas eu creio que se regulamento resolve. aí. Eu acho que ele tinha que estar no banco hoje, já que está aí, ele vai estar na tribuna, não vai, né? Não vai. Ainda Deveria mais estar no banco. contra o Mas, Vasco. pô, pra mim, contaram uma historinha, assinou só ontem ou hoje, ou nas últimas horas, justamente para já não ter o menor risco de ficar no banco contra o É que de fora vê melhor. Será, gente? Mas aí é só uma especulação Uma minha, especulação. Tá?